Olá, você está na TV Passo Fundo, eu sou Álvaro Damini e esse é o programa Passo Fundo News. Nesse momento nós estamos simultaneamente nos canais 26 e 526 da NET, no aplicativo da TV Passo Fundo, na Coprel Telecom TV em mais de 40 municípios das regiões norte e noroeste do estado e chegamos em várias regiões do país também pela Max Cloud TV. O programa estará disponível posteriormente nas plataformas digitais da TV Passo Fundo. Hoje, aqui no programa, nós vamos falar sobre incentivo a ações sociais. Como empresários, empreendedores estão pensando isso e como isso auxilia toda a comunidade. Nós estamos recebendo o André Boeira e também a Vanessa Ilha. Eles são empreendedores, têm atividades diversas, mas se uniram para formar uma empresa. Eles vão explicar direitinho para nós ao longo do programa sobre isso. Para incentivar ações sociais. André, obrigado pela presença, muito bem-vindo aqui à TV Passo Fundo. Obrigado, Álvaro. Primeiramente, agradecer o espaço, né, para nós falar um pouquinho sobre a nação, tá? Explicar um pouco para a audiência aí da TV Passo Fundo o que a gente está tentando trabalhar dentro aqui do mercado de Passo Fundo. Estou justamente aqui com a minha sócia Vanessa Ilha. Vanessa, obrigado também pela presença, seja muito bem-vinda. Nós que agradecemos, é sempre muito importante espaços para que a gente possa divulgar aquilo que está sendo feito aqui. Muito bem. É uma questão nova, possivelmente muitas pessoas que acompanham as redes sociais já tenham tido acesso à informação, conhecido um pouco a proposição de vocês, mas como é que surgiu essa parceria, André? Por que vocês pensaram esse trabalho em conjunto e, de fato, para promover ações sociais? Bem, Álvaro, para tentar explicar um pouquinho sobre o nosso negócio, como nós chegamos aí, a nossa empresa hoje ela se chama Nação Impacto Social. O pessoal tem às vezes a gente brinca um pouco com o nome, né? Ele tem um duplo sentido de nação, né? De envolvimento de grupo e de ser ativo na ação, né? A minha carreira profissional, na verdade, eu venho do marketing da comunicação, eu tenho feito várias ações sociais, várias campanhas sociais. Sempre fui envolvido com isso, né? E também faço parte da diretoria aqui da CISA. Nesse ponto aí, eu acabei conhecendo a Vanessa, né? E a gente fez várias ações sociais ali na CISA, que visasse contribuir aqui com o mercado, com a sociedade e com as empresas. E eu e a Vanessa, a gente tem um alinhamento muito próximo em relação ao que é social, né? A gente entende que o social hoje ele não é simplesmente você trabalhar na questão de doar, não é assistencialismo, então a gente sempre entendeu isso. Então nas nossas conversas, nossos jantares, nossos vinhos aí, a gente sempre pensou assim, cara, a gente precisa em algum momento mostrar para a sociedade que a gente pode fazer diferente, né? Então o que aconteceu? A gente criou a Nação com o intuito de conectar principalmente o setor privado, empresas, né, com os problemas sociais. Por quê? Porque a maioria das empresas hoje ela não tem um braço, ela não tem um setor que faça projetos ou ações sociais. Ou elas têm que, por exemplo, mobilizar um grupo de pessoas para fazer ações sociais, ou elas têm que realmente contratar uma empresa para fazer isso. Então, com esse intuito, a gente criou a Nação. E outra também, principalmente, com toda a movimentação no mercado em relação a um termo que está muito em voga, que é o ESG, tá? Que é um termo que está abalando as estruturas do mercado. Por quê? Hoje as principais empresas de capital aberto no mundo, elas têm um certo regramento na Bolsa de Valores, onde elas têm que estar com os índices em ESG altos para poder ter investimentos. Então está acontecendo um rebuliço aí no mercado, principalmente com essas empresas de capital aberto, para que elas tenham um compromisso social, que tenha compromisso ambiental e também principalmente de governança, né? Então a gente entendeu assim, eu acho que é um nicho de mercado onde a gente pode fazer projetos sociais, executar esses projetos sociais e principalmente fazer isso para as empresas, né? Que as empresas nos procuraram e está tendo uma demanda muito grande, né, Vanessa, em relação a isso. E acabou que é uma empresa de 7 meses, né? A gente começou essa brincadeira em outubro. A gente formalizou a empresa, abriu o CNPJ, toda a questão burocrática. Parte legal, né? Que precisava. Exatamente, para que a gente consiga fazer impacto social. O que a gente argumenta? A gente não quer que simplesmente
a empresa nos dê um dinheiro, um incentivo, e a gente reverta isso em doações. Não, a gente quer fazer projetos que sejam transformadores, né? A gente elabora um projeto para essa empresa, a gente vai na empresa, a gente identifica os problemas sociais, principalmente no território, e normalmente a gente faz isso, essa conexão com as escolas. Porque é na escola que a gente consegue identificar quais são os problemas sociais do entorno. Não adianta a gente fazer um projeto que vai abraçar a cidade inteira. A gente começa a fazer isso em territórios, né? Então, por exemplo, nós temos um projeto aí que é de um empreendimento, onde parte do investimento do empreendimento ele é revertido em projetos, em ações que melhorem o social daquele entorno. A gente argumenta isso da seguinte forma: a partir do momento que ele incentiva isso, valoriza o empreendimento dele, né? Nós temos algumas imagens que, inclusive, foram disponibilizadas por vocês, estão lá no Instagram. Né? Depois tem um endereço na tela também do Instagram, que vai ser colocado aí para as pessoas. Já está aí, inclusive. Vanessa, essa questão bem específica, né? Quando vocês chegam para promover um projeto desse, como é que é a reação do empresário que está apostando nessa ideia de vocês? Sim. Normalmente os empresários tomam por surpresa inicialmente, né? Quando a gente apresenta, há uma dificuldade em compreender, né? Mas quando a gente começa a mostrar de que forma isso acontece, normalmente o empresário aceita participar e mais, nos encomenda o projeto, né? Então, a partir daí, a nação vai em busca daquela escola, preferencialmente trabalhamos com escola, que está no entorno do empreendimento, porque a nossa ideia é justamente proporcionar que a empresa invista aonde ela está inserida. A gente vai até a escola, a gente vê quais são as demandas da escola, quais são as necessidades, e a partir disso a gente monta um projeto de 6 meses ou de 1 ano, apresenta para a empresa e tão logo seja dado o ok, a gente inicia os investimentos, enfim, fazer rodar o projeto. Nesses que vocês já estão executando, o que vocês já conseguiram observar, por exemplo, da necessidade que esses locais têm? Tem algumas empresas que precisam, que têm um desejo muito grande de explicar o que fazem, né? Nós temos algumas empresas do agro que querem desmistificar algumas coisas, né? Então, o trabalho que está sendo feito justamente é trazer as crianças para dentro da empresa, para dentro do agro, para que elas possam fazer um trabalho de imersão, passar um tempo lá, e depois disso, cada escola que vai fazer a visita, nós temos 4 escolas que farão a visita esse ano, voltam para a escola e aí os professores fazem projetos com os alunos. Uhum. E depois disso a gente vê a questão de poder viabilizar esses projetos. Mas é poder chegar para a criança e dizer que o agro não é vilão, é poder chegar para a criança e dizer que as questões do agro, elas são sérias, é para a criança saber o que é um solo que não tem cobertura, um solo com cobertura e um solo plantado, é para saber como é que é o tratamento das sementes, é para saber como é que é o laboratório de produção de sementes, onde tem uma estação fotovoltaica, como que isso funciona. Então, isso é um desejo, né, que alguns agricultores, né, alguns produtores de semente têm aqui no município, e nós fechamos a parceria com um deles. André, você falava que é uma empresa que ela é nova, com essa proposição nova, mas vocês já começam a colher os resultados também, porque além desses 2 projetos que vocês já fazem, já há outras possibilidades surgindo. Sim, Álvaro. Então, assim, em termos de business, de empresa, nós criamos inclusive nós estamos fazendo uma consultoria com a Porte para organizar e fazer um planejamento estratégico bem consolidado para a empresa. Nós criamos alguns produtos, né? A gente entende que, por ser um negócio, a gente tem que vender algo, né? De certa forma, a empresa vai se viabilizar assim. Então, o que a gente fez? Um dos produtos que nós temos, nós chamamos eles de PITT, que é um programa de impacto territorial, tá? O PITT, nós temos um PITT rolando já lá no empreendimento do Terrano, que é um parceiro nosso, que é o da Maxicom, o Ivan, que o PITT basicamente é o seguinte: a gente identifica os problemas sociais do entorno daquele empreendimento, a gente conversa com o empreendimento, no caso, e aí desse investimento que é feito no empreendimento, parte dele, sei lá, 0,5%, uma fração percentual, ele é revertido em ações sociais. Beleza.
Mas aí como é que a gente organiza isso? A gente elabora o projeto, como a Vanessa falou, e a gente vai, durante o ano, a gente vai fazendo essas ações e vai mostrando, comunicando essas ações. O importante de falar dentro dos pitches é assim, que normalmente a gente identifica problemas sociais, né, Vanessa? Relacionados à nutrição, frequência escolar. Então a gente começa a bater nessas duas mazelas sociais aí. Por exemplo, nesse pitch do Terrano aí, a gente está fazendo um acompanhamento nutricional, né? A Vanessa sabe muito mais do que eu. Nós temos uns números bastante preocupantes aqui na nossa cidade, que 30%, né, de crianças de 0 a 5 anos são obesas. Então, como é que a gente começa a resolver isso? A gente vai lá na escola, identifica isso, então vamos colocar um acompanhamento nutricional, vamos fazer com que as mães, as famílias comecem a cozinhar melhor. Então, tudo isso vai sendo medido e no final do projeto isso aí vai sendo relatado, né? A gente elabora um relatório de impacto para poder mostrar isso. E óbvio, as empresas querem mostrar isso, querem comunicar tanto para os investidores quanto para a sociedade, né? Isso acaba fortalecendo uma reputação de marca, né? E o segundo projeto que nós temos é uma imersão, é um segundo produto, que é o que a Vanessa falou. A imersão ela é um pouquinho diferente. Normalmente a gente pega um grupo de alunos da rede pública, estadual, municipal e leva ele para esses ambientes, que no caso do agro, eles vão ter esse acompanhamento, vão entender como é que funciona toda a cadeia produtiva, porque tem crianças hoje que elas não têm contato nenhum com o interior, com o agro, entendeu? Então a gente faz essas imersões. Nós temos outras possibilidades, como você falou. Nós temos, por exemplo, agora um projeto bem alinhado com outros empreendimentos daqui de Passo Fundo. Nós temos um projeto para ser apresentado para a indústria, né? Então tu começa a ir para outros segmentos. Então, por exemplo, a gente pode fazer uma imersão dentro de uma empresa industrial, né? Para os alunos irem lá conhecer como é que funciona. E tudo isso aí, no final das contas, vai se reverter em uma conexão com o mercado de trabalho, entendeu? Porque o aluno vai entender como é que funciona o negócio, daqui a pouco tu mexe com o vocacional dessa galera aí, né? E no final das contas tu acaba plantando uma sementinha, olha, daqui a pouco tu pode trabalhar nessa empresa, daqui a pouco tu pode ter um negócio nesse segmento, né? Então são esses dois produtos que a gente vende, o pitch e as imersões. E as palestras que a gente tem feito também, né? Certo. É uma gama de serviços, na verdade. Isso. Que a gente tem selecionado esses 3 para iniciar, né, o business, né? Muito bem. Nós estamos conversando com o André Boeira e com a Vanessa Ilha. Eles são empreendedores, criaram a empresa Na Ação, que ela justamente oportuniza essas ações sociais, né? Que grupos, que empresas, que organismos possam olhar para a sociedade com um olhar diferenciado, enfim, e fazer essas ações sociais. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos na sequência falando mais sobre esse assunto. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari, sempre com você. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Limpsul, limpeza de ambientes, serviços de portaria, trabalho e competência, com mais de 18 anos de experiência. Limpsul, a decisão certa a Passo Fundo.
Estamos de volta com a edição de hoje do Passo Fundo News. Lembrando sempre que estamos nesse momento simultaneamente nos canais 26 e 526 da NET, no aplicativo da TV Passo Fundo, na Coprel Telecom TV em mais de 40 municípios das regiões norte e noroeste do estado e alcançando várias regiões do país pela Max Cloud TV. Hoje aqui no programa nós estamos recebendo o André Boeira e a Vanessa Ilha. Eles são empreendedores, se juntaram dentro das expertises de cada um e montaram uma empresa que visa oportunizar que outras empresas façam ações sociais, se envolvam com ações sociais. Vanessa, para a gente retomar a nossa conversa, queria saber de você, assim, se vocês têm algum tipo de relação também com o poder público, né? Porque vocês apresentam isso para empresas, né, para grupo de empresários, para que eles possam reverter lá parte dos ganhos, daquilo que eles têm em ações sociais. E com relação ao poder público, como é que funciona? Nós temos, desde o princípio, né, tivemos uma ligação muito estreita com a prefeitura, né, principalmente com o secretário da Educação, o secretário Adriano, porque ele que acompanha os projetos, a equipe dele que acompanha. Nós tivemos a semana passada uma reunião com o prefeito Pedro, né, apresentamos as outras propostas e nós estamos com uma relação excelente com a prefeitura, né, estamos alinhando as coisas de uma maneira muito satisfatória. Porque a ideia, Álvaro, é nós agregarmos, né? A gente sabe que o poder público faz muita coisa, mas, por outro lado, a burocracia deixa as ações um pouco amarradas, né? E a gente acaba conseguindo algumas coisas, mas com um prazo mais estendido. E nós temos como abreviar isso. Então, as nossas ações, elas são feitas para complementar aquilo que o poder público faz. E foi muito bem-vinda, uma aceitação muito interessante, tanto do prefeito quanto do secretário Adriano, que estava nos acompanhando, porque a ideia não é confrontar. A população de Passo Fundo não precisa de confronto, a população de Passo Fundo precisa que a gente agregue, que a gente trabalhe de uma maneira coordenada, né, para que a gente possa ter bons resultados e oferecer condições melhores, né, para as nossas crianças que estão nas escolas. Nós falávamos até durante o intervalo comercial aqui em off sobre algumas crianças que elas vivem numa condição, digamos assim, de renda um pouco inferior e muitas vezes elas, a própria questão social delas impede que essas crianças elas avancem em determinadas situações, a própria autoestima, enfim. Isso é trabalhado também ao longo dos programas. A minha formação é em psicologia, né? E há muito tempo, né, inclusive eu tenho a disciplina de Psicologia Social e Comunitária numa universidade daqui e tenho como acompanhar também por meio dos estagiários o que acontece, né. Nós temos que, digamos assim, ensinar para as crianças que elas têm condições de ser diferente daquilo que da realidade que elas têm, né. Não é porque a criança tem os pais que trabalham com reciclagem que, de repente, ela não possa chegar a um curso técnico, né? Só que, para isso, a gente tem que trabalhar a autoestima dessa criança. A gente tem que dizer para ela, olha, tu pode fazer, a gente vai te ajudar, tem meios, né? Um dos nossos maiores objetivos é atrair as crianças para dentro da escola. Nós queremos as crianças dentro da escola com aquilo que elas gostam de fazer. Então, a possibilidade, o trabalho tem como objetivo estreitar esses laços e, digamos assim, validar que elas têm condições, sim, de fazer diferente, né? E assim, podendo, inclusive, ajudar a família, né? André, o diagnóstico que vocês fazem no entorno das empresas que vocês já atendem se dá muito pela questão das escolas, como vocês nos falaram no bloco anterior. Vocês estão preparados também para daqui a pouco ampliar isso com associações, né, com algumas entidades, para daqui a pouco buscar outras questões também que possam daqui a pouco ser utilizadas aí no trabalho de atendimento social? Sim. Como negócio, eu e a Vanessa, a gente vem conversando muito, sabe? Porque a gente tem vendido a nação para os nossos parceiros, para a nossa rede de contatos. E todos os lugares que a gente vai, ele está sendo bem aceito. Tanto é que a gente tem em torno de 3 a 4 projetos para serem entregues, né? E a gente está com um pouco de medo, assim, porque daqui a pouco vai tomar um tamanho que a gente não consiga controlar. Então, por isso que a gente está fazendo essa consultoria justamente para nós ampliarmos.
Mas para ampliar isso, é muito bem, como a Vanessa falou, a gente é parceiro do poder público, tá? Como ela falou. Então a gente quer ser parceiro do poder público e principalmente das entidades. Porque as entidades aqui de Passo Fundo, elas têm um poder gigantesco sobre o mercado, sobre as ações, sobre empresários. Então a gente quer com que as entidades nos procurem e sejam parceiras também, né? A gente já tem alguns alinhamentos, né, com algumas entidades aqui de Passo Fundo e já estamos estreitando algumas conversas para elaborar projetos que visem melhorar daqui a pouco os associados ou os clientes desses associados, entende? Então já fica até o convite dessas entidades nos procurarem, porque a gente está procurando justamente esses órgãos para nós fortalecermos esses projetos. Eu acho que assim a nação ela não vai conseguir fazer tudo sozinha. Ela vai precisar do setor privado, do setor público, das entidades, da comunidade, entendeu? Principalmente para melhorar esse nosso diagnóstico, porque, como a Vanessa falou, o diagnóstico social aqui em Passo Fundo ele é muito complexo, muito amplo. Então, acho que, como a Vanessa falou, a gente não tem que se separar, a gente tem que se unir. Né? A gente tem que se unir, poder público, setor privado, comunidade, sociedade, entidades, para a gente... quem ganha nisso tudo é a nossa cidade aqui, né? A gente até tem algumas ideias de tentar ampliar isso para fora, mas a gente precisa trabalhar aqui dentro, né, de Passo Fundo, fazer um trabalho bem feito e que dê resultado, né, Álvaro? Aquela ideia de um passo de cada vez. É, um passo de cada vez. Um passo de cada vez. Tudo bem. Vanessa, apesar de ser um período de tempo ainda curto, né, desde a criação da empresa, desses 2 projetos que vocês já atendem, é visível já a observação de resultados dentro disso que vocês estão fazendo? Sim, dá para a gente perceber, né? Existem algumas outras coisas que precisam ser implementadas em cada um deles, mas um projeto que é muito interessante e que a gente vai ter um resultado mais palpável, digamos assim, é o projeto que a gente tem em parceria com a Sementes Butiá, né? Que esse projeto ele vai resultar num concurso, né, onde vão ser premiados um grupo de cada escola, que serão 4 escolas, e depois vai ser premiado o melhor projeto entre as 4 escolas, a gente vai premiar a escola. Porque nós entendemos, e foi algo que também nós conversamos com o prefeito, que essa ação que a gente está fazendo junto com as escolas conversa muito com a questão das cidades educadoras, que Passo Fundo hoje está dentro disso, né? Então, isso é importante, a gente tem que... E por isso que esse trabalho tem que ser conjunto, né, Álvaro? Não tem como a gente fazer nada sozinho, sob pena de se sobreporem às atividades, por exemplo, na mesma escola, de nós propormos algo que a prefeitura já faz, então tem que ser tudo muito bem articulado, né? E aquela questão, acho que o André colocava anteriormente, porque vai surgindo uma demanda e vocês abraçam. Sim. Surge outra, vocês vão abraçando. Acredito que até... quando vocês chegam para apresentar um projeto, vocês já têm a ideia lá na frente, olha, Sim. Quem sabe pode ser feito isso. Sim. Né? Sim. A gente, além desses 2 projetos que estão em andamento, aí a gente tem feito algumas ações bem pontuais, né, Vanessa? Nós fizemos uma ação ali, por exemplo, que está passando no vídeo, de fomentar o esporte, né? Nós fizemos uma ação com a JR Cimentos e o Esporte Clube Passo Fundo. O que a gente quer fazer? A gente quer fazer com que as crianças vá até o estádio. Fazer com que as crianças percebam como é que funciona as categorias de base, como é que funciona ali a escolinha, né? Incentivar. Consequentemente, essas crianças indo para o estádio, elas têm que levar as famílias, né? Então é uma estratégia de marketing por trás, óbvio, né? Mas a gente quer incentivar com que as famílias vão para o estádio. Daqui a pouco o menino lá que quer conhecer um pouco o clube, vá até a escolinha, conheça a escolinha, né? Eu acho que de certa forma a gente acaba usando o esporte, o futebol principalmente, né? Como uma ferramenta social, uma ferramenta para impulsionar o nosso social. Nós vamos fazer uma ação agora com o futsal também. Eu acho que tudo agrega, a gente acaba agregando, ajudando esses meninos, essas meninas a conhecer, incentivando a atividade física, daqui a pouco até despertando um sonho, por que não, né? Daqui a pouco é um menino lá que está numa escola, pode ser um baita jogador de futebol, né? Então a gente tem feito isso aí. Ações de Páscoa, Natal, normalmente as empresas procuram para nós fazer essas ações bem pontuais, né, Vanessa? Bem, você imagina na ação daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, Vanessa? Daqui a 5 anos em todo o estado, com certeza. Essa é a projeção que vocês têm. Sim, nós queremos ter um núcleo em cada região, né? Pelo menos, um grupo de trabalho em cada região. Porque é algo que não é difícil, é trabalhoso, né?
mas não é difícil de fazer. Obviamente, nós precisamos começar a partir do segundo semestre montar nossa equipe, né? Sozinhos a gente não consegue mais dar conta, né? Mas assim como a reunião que a gente teve com o pessoal da Porte, né? Eles já nos adiantaram, né? Nós vamos trabalhar porque é uma empresa que não é só para Passo Fundo. André, o pessoal que quer conhecer tem acesso aí ao Instagram. Vocês têm alguma outra possibilidade que as pessoas possam conhecer? Quiserem ter acesso mais direto, pode reservar uma reunião e vocês atendem essas pessoas? Sim. Nós temos o nosso Instagram ali, que é o @vempranação, na ação, né? Tá na tela aí. E qualquer contato que precisar, é só chamar ali no direct do Instagram que a gente atende. É muito mais rápido e prático, a gente já filtra, né? E aí a gente passa o contato direto, marca, agenda uma reunião, conversa com o empresário, com a empresa, e aí a gente vê qual a possibilidade de projeto, né? Muito bem. Quero agradecer a presença de vocês mais uma vez, né? Um bate-papo bem informativo. Acredito que as pessoas que acompanharam ou acompanharão ao longo da semana e posteriormente nas nossas plataformas também vão conhecer mais sobre o assunto e possivelmente algumas vão ficar inclusive interessadas. Obrigado, André. Sucesso aí nas atividades. Obrigado, Álvaro. Obrigado pelo espaço. Esperamos que a audiência entenda um pouco mais do nosso projeto e nos contatem, tá? A gente quer mudar um pouquinho a nossa cidade e ajudar um pouco mais a nossa cidade. Muito bem. Vanessa, te agradeço também. Sucesso aí. E que daqui a 5 anos a gente possa olhar todo o estado aí como nação. Nós que agradecemos o espaço. Muito obrigada. Tá certo. Nós retornamos na próxima semana com mais uma edição do Passo Fundo News, agradecendo também a todos vocês que sempre nos dão a honra, o carinho dessa audiência que nós temos. Até lá!